Que Deus abençoe e ilumine os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja convosco na sua vida. O Espírito Santo coloca uma palavra no meu coração. Está aqui no livro de Neemias. E diz assim, a oração de Neemias. E a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus, os que restaram sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eis que me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e então lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse o Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com o que te amam e obedecem os teus mandamentos. Quando Neemias ele é levado ao cativeiro, onde ele foi levado ao exílio, Neemias ele tinha seu trabalho, ele era copeiro do rei Artaxerxes II. E ali ele deixa atrás o que era sua família. Muitas das vezes nós deixamos tantas coisas e às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Quando vemos a maneira como Neemias ele ficou sabendo da situação dos exilados que voltaram a ajudar, o cenário aqui era o seguinte: Neemias estava servindo como copeiro de Artaxerxes, como acabei de falar. Ele era o terceiro rei persa no comando. Após a derrota de Nabucodonosor, da rei da Babilônia, ele também era cativo, mas como Daniel possuía posição de destaque no reino, era um reino pagão, e assumiu a posição de grande confiança, que Daniel ele era governador. E ele passou a ter um cargo de confiança, a ser copeiro do rei. Exigia que Neemias fosse fiel e cuidasse do bem-estar de Artaxerxes. Às vezes Deus coloca você numa função ao qual você está hoje e você não entende por que você está nessa função. Às vezes você não tem compreendido da maneira que Deus tem trabalhado na tua vida, e Deus coloca você em certos lugares
E você não tem compreendido a maneira que Deus quer que você trabalhe conforme Ele quer. A palavra de Deus ela é bem clara que há um propósito tudo debaixo do céu. E quando Deus escolheu Neemias, porque existia um propósito. Quando nós abandonamos os nossos lares, principalmente quando nós fazemos a obra, nós se preocupamos com nossos entes queridos. Nós temos um apreço. Principalmente as pessoas quando vêm do Nordeste, em busca de uma nova vida para São Paulo. Quantos? Uns vêm, prosperam, crescem. Outros vêm, se decepcionam e voltam para a terra, lá para o norte. Só que da maneira que você vem para cá, você fica com o seu coração lá. Neemias era do mesmo jeito, mas ele cumpria o papel dele como copeiro de Deus, copeiro do rei, desculpa. O cargo de copeiro não era para qualquer um, porque a pessoa tinha que ser responsável e fiel. Fidelidade. Quando ele servia a corte real, ele tinha um grande amor e ele se importava com o seu povo. Quando o seu primo Hanani vem e notifica ele sobre a situação miserável em que os exilados estavam, Neemias ele ficou devastado. É da mesma forma onde você está. Aí você recebe uma situação lá da onde você veio, que as pessoas que são do seu sangue, são pessoas que você ama, estão numa situação desprezível, miserável, desgraçado, na bancarrota. Você vai ficar contente? Nessa, Neemias ele fica devastado, triste. Ele chora, ele lamenta, e ele jejua por dias. E ele apresenta ao Senhor Deus uma profunda oração de humilhação e súplica ao Senhor que seja ouvido, para você ter uma ideia. Neemias, ele é um grande exemplo de amor ao próximo, assim como Esdras. Ele não pensava apenas em si, mas se importava sinceramente com o seu povo. Embora ele vivesse numa situação confortável e notória, o seu coração foi partido de saber como o seu povo sofria. É esse tipo de atitude que o Senhor Deus espera de nós cristãos quando nós estamos ostentando, esbanjando felicidade de forma excessiva, enquanto milhões de pessoas sofrem sem ajuda. Pode até se configurar pecado grave contra Deus e a humanidade. Ontem eu estava falando com um grande amigo meu que está na África. Quando uns comem, outros não comem. Quando outros dormem, outros não dormem. A situação é assim. É fácil pregar o evangelho aqui no Brasil. É fácil se enriquecer com as coisas e às custas dos outros aqui no Brasil. Ezequiel capítulo 34 diz que ladrão são os que roubam a lã e a ovelha, a gordura da ovelha.
E está cheio por aí. Os que gostam de degolar a ovelha. Mas não se esqueça. Um dia vai prestar conta. Triste é você saber que vem certa notícia. Somos levados a acreditar pelo seu comportamento que Neemias, ele era um homem fervoroso e dedicado e passava bastante tempo em oração. E você? E você? Estou falando você. Será que você ora? Será que realmente você jejua? Será que realmente a tua vida está no altar? Ou você tem vivido uma vida de fachada? Deus, ele requer de nós uma mudança, literalmente, para mudar a vida de outras pessoas. Para você ter uma ideia, a preocupação pela situação de Jerusalém era tão grande que a sua vontade de cooperar pessoalmente com a restauração da capital parece ter se dado acidentalmente. Eu vou falar para você que as notícias boas vêm, mas também vêm as ruins. Um grupo de peregrinos de Jerusalém, liderados por um homem chamado Anani, que ele era próximo a Neemias, ele trouxe tristes notícias sobre a situação da capital. E essas notícias trouxeram grande amargura no coração de Neemias. Para você ter uma atenção a maior da sua própria obrigação de descobrir que uma forma pela qual que ele pudesse levar o alívio a seus conterrâneos, eles estavam aflitos. Quando Neemias começa a invocar Deus, ele apresenta o que estava acontecendo. Deus, ele está oferecendo a você tomar uma decisão. Quando Neemias ele aparece diante do rei, sabe o que acontece? O seu semblante estava caído. E o rei pergunta para ele o que estava acontecendo. E ele diz: e ele fala para o rei que se ele pudesse ir lá restaurar algo que foi destruído. O próprio Deus entra na vida de Artaxerxes e diz que Artaxerxes manda cartas e autoriza que Neemias faça a reconstrução dos muros. Eu acho que você não está entendendo. O significado da súplica de Neemias é que Deus, ele desce com simpatia diante do rei. Eu não sei quem Deus vai colocar no teu caminho para poder mudar a tua história, mas eu digo para você hoje, começa um novo ciclo de uma história. O que estava perdido vai se encontrar achado. Deus, ele quer mudar a tua história. E muitas das vezes você vai ter que abrir mão de certas coisas que está te impedindo realmente
de conhecer quem é Deus em sua vida. Está na hora de você parar de se lamentar. Para de ficar chorando. Está na hora de se erguer e se levantar. Porque Deus, Ele vai fazer você prosperar. Toma posse e creia no poder de Deus.